em resumo, nós temos margem, escala e recorrência. Essa é a tempestade perfeita para você ter um bom negócio. E a manutenção de celulares tem isso tudo. Se você quiser viver de manutenção de celulares, essa é a hora. Porque é a hora que está bombando e é a hora que o mercado está carente de bons profissionais. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Nesse vídeo eu vou falar sobre os 3 aspectos que tornam a manutenção de celulares um negócio tão lucrativo. O meu nome é Caio, sou técnico em celulares e especialista em administração de oficinas de reparo de celulares, e esse é o episódio número 19 da série do 0 a 10.090. Primeiramente, nós vamos começar nos perguntando o que define a viabilidade de um negócio. Quando um empresário, quando nós mesmos estamos interessados em montar alguma coisa, para a gente poder ou mudar de vida, ou ter uma renda extra, ou poder fazer qualquer outro tipo de coisa, que atender a um sonho nosso. O que define a viabilidade? Nós temos que combinar alguns fatores para que isso se torne viável para nossas condições pessoais, para as condições de mercado e para o negócio que nós nos propusemos a fazer e ter alguma utilidade para a sociedade, porque senão não combina. Existe uma interseção entre o que a gente quer e o que a sociedade precisa, e o negócio, a viabilidade do negócio está num círculo que fica entre essas duas variáveis. Então, para definir a viabilidade do negócio, primeiramente a gente tem que ver justamente a situação da viabilidade. Será que as pessoas têm aquele problema que a gente quer resolver? Então, quando a gente fala em definir viabilidade, a primeira pergunta é a resolução desse problema, se você tem a capacidade ou não de resolver esse problema que as pessoas têm. O segundo item da nossa lista para definir a viabilidade do negócio é a margem de lucro desse negócio. Será que a margem de lucro de um negócio de manutenção de celulares, por exemplo, ela é atraente para você poder dar prosseguimento para o negócio? O terceiro item é você definir a estrutura e o investimento inicial para que esse negócio se torne possível. E essa estrutura vai depender da tua capacidade de analisar o cenário, da tua concorrência que está ao redor e do que você tem de verba inicial para poder dispor, para poder fazer esse primeiro investimento, para poder tirar esse negócio da inércia. Nós temos os requisitos legais. Alguns negócios eles têm algumas necessidades de licenças maiores que outros, por exemplo, ramo de alimentação, ramo de farmácia, ramo de produtos químicos, eles têm, e ramos que mexem com o meio ambiente, eles têm os requisitos que são mais exigentes que outros. Alguns fatores externos, como economia, como legislação, eles podem interferir na viabilidade do negócio que você está buscando. Visão de futuro. Qual é o futuro desse ramo que eu quero? Qual é o futuro? Para onde eu quero ir? Ele também é importante para você definir essa visão de futuro. E o investimento como um todo. Conhecimento que você vai ter, tempo, dinheiro, tudo que está envolvido também da tua parte pessoal e do teu sacrifício que você vai precisar, porque nessa vida não tem nada fácil. Por que eu estou falando disso? Na verdade, o meu ramo é manutenção de celulares. Então, por que o cara está falando de viabilidade? Porque a gente aqui quer analisar a viabilidade de uma oficina de reparo de celulares. Por que esse é um negócio tão lucrativo? Por que ele é tão bom? Então nós vamos começar primeiro dizendo para quem é esse vídeo. Esse vídeo é para técnicos de celulares iniciantes ou aspirantes a técnicos de celulares. Também serve para técnicos que já estão no mercado, mas que ainda não conseguem faturar os 10 mil reais por mês. Então por que é tão importante avaliar todos os aspectos do negócio antes de iniciar? Para você não dar com os burros na água. Afinal de contas, você começar sem grana, que é o nosso fôlego, para poder chegar até o final, você não vai abrir o seu negócio e todo o dinheiro e tempo que você investiu vai ter se convertido em nada. Então, essa é uma das razões para você analisar a viabilidade de um negócio. Uma outra razão para você analisar a viabilidade de um negócio é justamente para saber se você tem o conhecimento necessário para poder tocar aquele negócio adiante e fazer ele dar certo. Conhecimento, energia, disposição, isso tudo vai entrar na jogada para você poder ver. E grana, não tem jeito, é o que tem e é o que é. Então, por isso que é importante você avaliar todos os aspectos. E por que a manutenção de celulares ela é um negócio tão lucrativo, já é um negócio muito lucrativo,
E ele é um negócio tão promissor em visão de futuro. Isso tem números que dizem, e são números que estão muito, muito claros para a gente poder falar aqui. Tá? O pessoal do YouTube vai ver essa tela que eu estou mostrando. O pessoal do Instagram, infelizmente, não. Em 2018, a SquareTrade, uma companhia de seguros que cobre os seguros nos Estados Unidos, ela constatou que 50 milhões de telas são quebradas por ano nos Estados Unidos. Tá? Naquele ano foram quebradas 50 milhões de telas por ano. Então, o que significa isso? Que você tem, deixa eu pegar aqui mais estatísticas em relação a isso. Isso significa que se 50 milhões de telas são quebradas por ano, são 137 mil telas por dia, 95 por minuto ou 2 telas por segundo. Ou seja, se a gente está falando aqui de 2 minutos, se eu estou demorando para falar sobre esses dados 2 minutos com você, isso significa que 240 telas quebraram nos Estados Unidos, isso no ano de 2018. Isso antes da pandemia. Isso só os dados que uma seguradora levantou. E isso a gente está falando só de telas. Se o valor médio da mão de obra de uma troca de tela é de R$80, se em 2 minutos você tem um rendimento financeiro de R$19.200 acontecendo a cada 2 minutos nos Estados Unidos, retornando ao ano de 2018. No Brasil hoje nós temos 420 milhões de celulares em atividade, sendo que a nossa população é de 212 milhões de habitantes. Ou seja, nós temos quase o dobro de número de celulares, 2 celulares para cada habitante. Então as chances são que não importa a cidade que você viva, não importa a região geográfica que você esteja, se existe internet, com certeza, ou existe uma chance de 99% de todos os adultos dessa cidade terem celular e a maioria das crianças e adolescentes também. Então, nós já temos aí a viabilidade do negócio em matéria de mercado. Existe uma procura muito grande. Muita gente acha que é preciso uma estrutura muito grande para você iniciar na manutenção de celulares. E isso não é verdade. Tá? O que torna esse negócio também tão interessante é que ele é um negócio que é altamente lucrativo e que exige um investimento inicial baixo e que ele dá um retorno, comparado a outros negócios, muito rápido. Então, para você iniciar hoje na manutenção de celulares, eu não estou falando aqui para você ser o mestre dos reparos, eu não estou falando aqui para você poder reparar todos os problemas que aparecem na sua oficina ou no seu home office. Eu estou falando aqui para você conseguir ter êxito e para você começar a sua caminhada, o que você precisa são as ferramentas básicas e, claro, competência para poder realizar aquilo que você foi proposto e resolver de fato o problema do seu cliente. Mas o investimento inicial é muito baixo. Se você for começar só com serviços e não se importar em levar um tempo a mais para poder conseguir os resultados, vamos dizer aí que você com R$1.000 você consegue entrar na área. Isso, claro, sem fazer nenhum curso. Isso fazendo reparo básico, troca de tela, o tipo de manutenção básica que não requer uma especialização extra. Claro que você vai passar muito risco e eu recomendo sempre que você treine muito antes de você começar a pegar o celular de qualquer pessoa para consertar, por causa da responsabilidade que envolve. Então, muitas pessoas também pensam que é complicado se habilitar para viver de manutenção de celulares. Depende do nível. O nível básico, o nível de troca de peças, não é grandes coisas para você poder conseguir fazer o seu reparo inicial. Você precisa, primeiramente, de um curso básico, você precisa ter noção do que é um agregado, do que é uma tela, do que é uma tela de LED, do que é uma tela de IPS. Você precisa ter noção do que é uma placa, dos cuidados que você vai ter com os componentes. Esse tipo de cuidado você realmente tem que ter. Não é necessário você ter grandes habilidades. Por exemplo, você ter habilidade, você ser um mestre da eletrônica. Não é necessário você ter um talento natural para isso. Não é necessário você ter experiência com prestação de serviços. Essas habilidades você vai desenvolvendo aos poucos. Então, a manutenção de celulares, ela é sim para qualquer um. Ela é para qualquer pessoa que queira entrar, que tenha vontade de fazer a diferença nesse mercado.
a única coisa que é exigida, como é exigido para qualquer negócio, é a seriedade e a ética. O problema todo é que muitas pessoas iniciam no reparo de celulares de forma errada, investem muito, ou já querem começar fazendo muitos tipos de serviço. Isso eu posso dizer porque eu mesmo fui uma dessas pessoas. Por isso eu posso apontar esse erro com muita propriedade. Quando eu comecei, a maioria das minhas complicações foi justamente porque eu não sabia o meu limite. Eu não conhecia minhas limitações técnicas. A minha vontade de vencer nessa área era tão grande que eu não enxergava o que estava na minha frente, que eu tinha que começar devagar, de acordo com as minhas possibilidades. E isso me prejudicou. Gerou muito problema com clientes, gerou atritos, escândalos, prejuízos e no início da minha carreira me levou à falência. Mais por conta das minhas bravatas técnicas do que por conta realmente de falta de clientes ou qualquer outro tipo de interferência externa. O meu maior inimigo na abertura, no início do meu negócio, fui eu mesmo. Então eu posso dizer isso para você e espero que isso fique bem registrado para quem está começando, para que defina na sua cabeça exatamente os serviços que você sabe fazer, que você faz com excelência, que dá para fazer profissionalmente para as pessoas e comece a se capacitar para mais serviços aos poucos, sem se expor para o seu cliente e sem expor o seu negócio. O investimento inicial desse negócio é muito bom. Na verdade, ele é um dos investimentos iniciais mais baratos que eu já vi, mesmo quando você quer iniciar com uma loja. O investimento inicial é um kit de ferramentas básico, porque você não vai começar reparando placa. Então você não precisa de nada profissional nem muito caro. Ferro de solda de última geração, estação de retrabalho. Você precisa do básico. Com R$800, R$900, você compra todo o kit para iniciar. Aí se você quiser abrir uma loja, você pode. O bom dela é que é tudo pequeno. Então uma loja com 12 metros quadrados ela já te atende. Às vezes 10 metros quadrados já te atende. Mercadoria, você pode começar com R$2.000 de mercadoria, só comprando capa, película, básico. Então, se você tiver um aluguel de R$600, mais 2.000, mais 1.000 de peça, você vai ter um investimento de menos de R$5.000. Você pode arredondar para R$5.000 se você quiser botar banner, se você quiser botar uma internet, se você quiser acrescentar algumas coisas mais. Então, é um investimento muito baixo, o que torna o negócio extremamente viável. Os requisitos legais para você poder operar como técnico de uma oficina de reparo de celulares. Até hoje não são exigidas qualquer qualificação, como são exigidas, por exemplo, para o técnico em eletrônica, ele precisa ter CREA, para o técnico em elétrica, que também precisa ter CREA, o engenheiro, o advogado precisa ter OAB, os enfermeiros precisam ter o CRE, se não me engano, que é o Conselho Federal, CFE, que é o Conselho Federal de Enfermagem, o CRM, que é o Conselho Regional de Medicina. Então, essas são as credenciais que esses profissionais precisam ter. Para o profissional de manutenção de celulares, ele não precisa dessas credenciais. Existe um projeto de lei que está querendo enquadrar o técnico em manutenção de celulares no CFT, que é o Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Esse conselho ele vai fazer parte dessa qualificação. Então, é bom para quem está entrando na área, para quem já está na área, ficar de olho nesse registro, porque ele pode ser pedido de duas formas. Você pode pedir via curso, depois que você tiver completar as horas de curso necessárias, e você também pode pedir por notório saber, onde você vai fazer uma prova e vai se capacitar para poder exercer a profissão de forma registrada. Mas esse projeto ainda está em tramitação, ele ainda não está consolidado nas oficinas de reparo de celulares e tudo mais. Inclusive, até tem algumas oficinas de reparo de celulares que estão recebendo algumas visitas de pessoas querendo cometer fraudes e dizendo para os técnicos que eles estão contra a lei, dando um prazo para eles se regularizarem, cobrando para eles se regularizarem. Eles dão dinheiro, essa pessoa some e nunca mais aparece. Então fica de olho nisso, porque isso é importante. A gente também pode falar, para a gente analisar a viabilidade de uma oficina de reparo de celulares, sobre fatores externos. Fatores externos são todos aqueles fatores que que estão fora do nosso controle. Fatores que estão alheios à nossa vontade. Por exemplo, inflação, economia, política,
variação do câmbio do dólar, taxas alfandegárias, falta de insumos. Isso tudo pode interferir no ramo de manutenção de celulares. Nós estamos em legislações internacionais, Receita Federal, isso tudo pode interferir no ramo de manutenção de celulares. Mas pela minha experiência nos quase 7 anos que eu estou no mercado, e essas coisas elas oscilam. Às vezes tem um pouco de dificuldade com dólar, às vezes tem um pouco de dificuldade com a entrada de mercadorias na nossa aduana, mas nada que seja definitivo, que possa impedir a gente de exercer nossa profissão. Às vezes os preços das peças sobem um pouco, mas ele sempre existe uma estabilidade, um equilíbrio. E esse equilíbrio, desde que eu entrei, ele é mantido. Então, até hoje, não aconteceu nenhum fator externo que possa influenciar diretamente a nossa profissão. Mas eles existem, e é bom você pensar sobre isso. A estrutura inicial para você abrir um negócio de manutenção de celulares é aquela que eu falei anteriormente. Você vai precisar de uma bancada, uma mesa, ou uma mesa pequena, uma mesa de bar, qualquer coisa que dê apoio para você, uma cadeira, um kit de ferramentas completo, não sai até R$1.000 para você, inclusive com ferramentas de diagnóstico, fonte assimétrica, separadora de LCD, completa para você começar na troca de componentes de encaixe e telas. Não sai por mais de R$1.000. E se você quiser uma loja, um balcãozinho, a sua bancada e a sua cadeira ficam lá dentro, você bota um MDF aletado que custa R$300, compra uns ganchos, pendura umas capas e películas e você começou no seu negócio. Então, a estrutura inicial é muito básica. É interessante você ter você ter internet no seu negócio. Mas voltando a dizer que a estrutura é muito básica. Se você comparar com a estrutura de um restaurante, de uma lanchonete, de um café, até um café para você abrir, você tem que comprar freezer. Você vai pagar uma nota de energia no início. Você vai ter que equipar com xícara, com um monte de acessório e quebra. E você vai ter que botar uma pessoa para trabalhar, porque uma sozinha não vai conseguir servir e cobrar. Então você, no início, nem para trabalhar você precisa botar ninguém, porque o movimento ainda é pouco. 2, 3, 4 celulares por dia. Você dá conta de atender e consertar os aparelhos. Quando o movimento aumentar, você vai precisar botar mais gente. Então a estrutura é muito básica, o que torna o negócio extremamente viável. Visão de futuro. Como eu falei, citando a pesquisa da Square Trade, a visão de futuro desse negócio ela é aquilo. Cada vez mais as pessoas estão mais dependentes dos gadgets. Estão mais dependentes dos aparelhos celulares para tudo. Hoje, por exemplo, eu fui almoçar com meu filho no restaurante, eu paguei a conta no cartão de crédito com o meu celular. O cartão de crédito de plástico está sumindo, as idas ao banco estão sumindo, você já não precisa mais ir à escola, você já consegue fazer um curso do seu celular. Minha esposa estava fazendo exercício físico numa live pelo celular. Então o celular virou o centro de gravidade das ações do ser humano moderno. Então a tendência é que esse mercado ele não vai morrer tão cedo. A não ser quando o Zuckerberg da vida aí inventar um óculos, inventar algum dispositivo que seja mais prático que o celular e que tenha o mesmo efeito, você usar no seu braço. Mas é uma coisa que ainda tem mais de 20 anos aí para frente para poder pegar mesmo. Porque se a gente for fazer um retrospecto, quanto tempo demorou para o celular fazer parte da nossa vida? Eu lembro que o meu primeiro celular eu comprei um Qualcomm, parecia uma calculadora, no ano 2000, 2001, de tecla ainda. Aí depois disso eles tentaram introduzir os smartphones, os celulares maiores. Só que na época que estava na moda eram os celulares pequenos. Então, aí o primeiro BlackBerry que eu tive foi em 2009. Foi em 2009 o primeiro BlackBerry que eu tinha. Era meio tecla e você tinha uma bolinha que você escorregava na tela. Aí veio o i1 pela Nextel, que foi o primeiro da Motorola que era 90% smart. Ainda tinha tecla física. E demorou 10 anos até começar a surgir essa onda de smartphone.
Aí de 2010 até você chegar mesmo a ter dependência total dos smartphones, como nós estamos vivendo agora, passou mais uns 6 a 8 anos. Porque de 2010 até 2015, as pessoas ainda eram um pouco resistentes em pagar contas pelo smartphone, em fazer certas atividades pelo telefone. Então, você tem um gap de 20 anos entre quando o primeiro celular ele foi comercializado realmente de forma pública, realmente foi para o povão, que foi o Qualcomm, que antes até tinha o StarTAC da Motorola, mas a minha mãe tinha um, era R$ 800 que vinha a conta de telefone, ainda era CDMA tecnologia. Então era muito antigo, era muita coisa. E o que acontece? Por conta disso, 20 anos se passaram até a gente ter uma dependência total, igual a gente está tendo agora. Então, caso amanhã, na segunda-feira, apareça uma tecnologia revolucionária para substituir o smartphone, até isso acontecer, você vai ter um gap aí de pelo menos 20 anos para frente. Então, isso significa que as chances são de que você vai se aposentar e você ainda vai estar trabalhando com o smartphone. Então, a visão de futuro é muito boa. A projeção de mercado pelo futuro é muito boa. E a tendência são as demandas aumentarem. A capacitação para você precisar trabalhar com o celular, você tem basicamente 3 níveis para você alcançar. O nível básico, que é o nível de troca de peça, que é o nível onde a maioria das pessoas está, mas também é o nível que tem a maioria da demanda. 8 ou 7 em cada 10 problemas que aparecem no celular são resolvidos com troca simples de peça. Então, esse é o nível básico e é o nível que a maioria das pessoas estão e é o nível também que tem maior procura pelos serviços. Você tem o nível intermediário, que é o nível de microsoldagem, mas não é o nível de microsoldagem aplicada à resolução de todos os problemas. E você tem o nível avançado, que é o reparo de placa mesmo que você faz. Swap, que é quando você tira uma memória, você troca a memória. Você consegue dessoldar um processador e soldar sem avariar o aparelho. Você tem uma habilidade onde você resolve 90% dos problemas. Então você tem esses 3 níveis. A capacitação que você precisa para cada nível é a seguinte. O nível básico. Tá? Quando eu comecei no nível básico, eu tinha 34 anos, eu tinha 0 experiência, 0 habilidade, 0 tudo. Eu comecei do 0. E eu consegui, em 3 semanas, eu consegui já estar reparando meus primeiros telefones treinando. Então, claro que eu cometi meus erros, claro que eu fui muito rápido, claro que eu poderia ter esperado mais, eu ficar um pouco melhor. Mas eu não tinha o curso adequado também para poder me orientar a eu, nessas 3 semanas, conseguir reparar celulares de forma profissional. Então, o primeiro nível você alcança muito rápido. É só você se dedicar e treinar no curso certo, fazer o curso certo, que vá preparar você para o campo de batalha. Porque esse primeiro nível você não precisa saber nada de eletrônica. Esse primeiro nível você precisa saber mexer no multímetro, mudar a escala do multímetro, saber mexer basicamente numa fonte assimétrica e você ter mão, olho e cuidado para você poder desmontar e montar os aparelhos. Muita gente não vai gostar quando vê esse vídeo, principalmente os técnicos mais qualificados. Mas essa é uma verdade. Hoje as pessoas têm uma ressalva muito grande com as pessoas que eles chamam de trocadores de peça. Só que todo mundo começou como trocador de peça. E todo mundo subiu do nível trocador de peça para o nível de recuperação de tela, para o nível de técnico avançado em reparo de placas, técnico avançado em reparo de software. Então, na verdade, as pessoas têm um preconceito por uma coisa que todas elas começaram. É a mesma coisa que você ter preconceito por você ser criança. Então, por essa razão, as pessoas não têm que ter preconceito, não tem que ficar chateado porque uma pessoa começa trocando peça. Essa pessoa não está tirando trabalho de ninguém. Como eu disse lá em cima, são quase 200 telefones a cada 2 minutos quebrando. Isso só pela conta de uma simples seguradora. Se a gente for considerar placa, se a gente for considerar conector de carga, se a gente for considerar bateria, se a gente for considerar som, vibracol, sinal de rede, antena, oxidação, a gente vai ter aí 400, 500 celulares a cada 2 minutos. Então, mercado para todo mundo tem.
As pessoas estão fazendo, às vezes, da forma errada, porque não fazem essa análise aqui que a gente está conversando agora. A análise da viabilidade do negócio é justamente para você conhecer as fraquezas e as forças do mercado, aonde você vai atuar, como você vai atuar e o que você vai fazer para captar clientes para o seu negócio. As pessoas já querem começar achando que estão reparando placa, que vão começar no nível 3. Aí ficam frustradas porque não ganham dinheiro suficiente e ficam tentando resolver problemas que não é da alçada técnica delas, ou elas não têm habilidade técnica, ou não têm equipamento, ou não têm os dois. Porque ninguém faz milagre. Não tem como você fazer um reballing num circuito integrado se você não tem as ferramentas e a habilidade. Se você nem tem o curso. Se você nem sabe o porquê você vai fazer um rebalho. Não existe uma explicação lógica, plausível para uma pessoa que queira fazer isso. E a gente está vivenciando uma época onde as pessoas querem fazer isso. Elas já querem pegar o aparelho e ficar testando na bancada para tentar achar um defeito que elas não fazem a menor ideia de como acontece. Querem botar a carroça na frente dos bois. O que acontece com essas pessoas? Ficam tempo demais com o telefone dos clientes, não conseguem reparar o problema, muitas vezes causam danos maiores para o cliente do que o telefone já tinha. O cliente sai insatisfeito, puto da vida e começa a queimar o filme desse cara. Aí ele fala para um, aí ele faz isso com o outro, aí fala para outro, aí faz isso com o outro, fala para outro, daqui a pouco não está entrando ninguém na loja dele. Eu posso falar isso de cadeira porque eu vivi essa situação. Eu vivi isso. Então eu sei que você querer dar um passo maior do que a sua perna não é aceitável. Não para quem quer progredir no negócio, não para quem quer começar a faturar seus 10 mil reais por mês. Então você precisa saber que você tem essa capacitação. E você tem esse ciclo natural que você tem que seguir, que você tem que acompanhar para poder crescer de forma sustentável, para poder conseguir seus clientes de forma sustentável para o seu negócio. Então você tem o nível 1, que é o nível de troca de peças, e esse é o nível que tem mais procura, e é o nível que você tem que começar, e você tem que ficar excelente nesse nível para você passar para o próximo. E tem clientes para você ganhar os seus 10 mil reais por mês nesse nível, tá? Existe, você tem, consegue fazer. Porque para você ganhar 10 mil reais numa assistência técnica hoje, são 3 telas por dia. Isso só tela. Se você botar acessórios, são 2 telas por dia. Mas vendendo mais um acessório, quando você vê, trabalhando de segunda a sábado, você está faturando os 10 mil por mês. Então, você consegue só trocando peça faturar esse montante se você combinar outras habilidades, como aprender a captar clientes, entender a estrutura do seu negócio, ter uma identidade, conhecer o processo de prestação de serviço, conhecer o processo de venda de acessórios. Aí você consegue de forma tranquila. Então, aí você tem o nível 2, que é o nível de microsoldagem, onde você já está melhor, você já consegue fazer um reparo em placa básico, você já consegue trocar um componente, você já consegue identificar um defeito um pouco mais complexo. Você vai precisar de equipamento. Então você vai precisar, por exemplo, você precisa aí de uma estação de retrabalho melhor. Uma EASHUM você não vai dar conta. Ela não tem controle de calor adequado para você fazer um reparo mais, como é que eu posso dizer, mais sensível. Dá para fazer? Dá, mas aumenta muito o dano colateral. Ou a chance de você ter um dano colateral na sua placa. Então você vai precisar 2 mil. Ou seja, só a estação de retrabalho já custa o dobro do mínimo, do máximo que você precisa para poder ter o seu investimento inicial. E você tem que ter ciência disso. Se você for comprar um ferro de solda também, tem alguns ferros de solda aí que são ótimos. 1.800, 1.500. Aí você vai precisar de fluxo melhor. Você vai precisar de pinças de qualidade. Você vai precisar de uma fonte assimétrica com 3 ou 4 dígitos. Porque uma de 2 dígitos não atende para você fazer os testes de componentes. Os testes são muito mais sensíveis. Eles precisam captar 1.8 volts, 0.8 volts. E a margem de erro é de 10%. 10% de 1.8 volts é 0.18 volts. Com uma fonte de 3 dígitos você não consegue pegar. Então você precisa comprar mais equipamentos. E você precisa melhorar sua habilidade. Precisa fazer um curso de reparo avançado. Aí você precisa também começar a conhecer a teoria da eletrônica.
Então, para o próximo nível, você já precisa de algumas outras habilidades. Você precisa conhecer lei de Ohm, você precisa saber a função de um capacitor, você precisa saber interpretar um esquema elétrico, você precisa saber a função de um resistor, de uma bobina, você precisa saber fazer os testes. Se você quiser pegar os protocolos lógicos, você vai precisar de um osciloscópio. Então, aí você começa a abrir o seu leque. Você vai ganhar mais dinheiro? Talvez. E não é certo de você ganhar mais dinheiro. Antes de você fazer isso, você precisa analisar o mercado. Porque se o mercado não for propício para você poder fazer esse tipo de reparo, por exemplo, se você só pega no seu trabalho, enquanto você está fazendo manutenção básica, celulares de entrada intermediários, que são aqueles celulares que custam de 500 a 2.000. Você vai cobrar o cara 300 reais para fazer a memória, o cara não vai querer. Ele vai falar, pô, cara, eu vou comprar outro aparelho. Aí, às vezes, você perde 2 horas para localizar um defeito. Talvez aí você investe em equipamento, conhecimento, horas de treino. E quando você vai ver, você está pegando aí 2, 3 celulares por semana. E às vezes acontece o pior, você começa a perder os clientes do básico. Porque às vezes o tempo para você atender um cliente de reparo avançado de placa é o tempo que você atenderia 5 de básico. Quanto tempo demora para você trocar uma tela, por exemplo, de J7 Prime? 20 minutos? Eu demoro 20 minutos. Quanto tempo demora para você poder fazer a troca de um circuito de gerenciador de carga? 1 hora? 5 clientes. Isso eu estou falando, claro, grosso modo, né? Existem algumas variáveis, alguns telefones que dão problema. Também tem alguns reparos de placa que são mais rápidos. Mas a questão é que você vai precisar mudar todo o seu esquema. Então, para você poder fazer essa mudança, para você poder ir para o próximo nível, você tem que fazer todo um esquema de modificação. Porque não é só você reparar a placa. Você precisa dos clientes de reparo de placa. Você vai precisar fazer o marketing para ganhar dinheiro. Para você ter título, eu sou um técnico avançado em reparo de placa. Tá ótimo. Eu conserto qualquer defeito. Beleza. Tá atendendo o mercado? É outra história. E tem um nível 3. O nível 3 é quando você já está reparando Touch ID, Face ID, quando você já está fazendo de tudo. Aí você vai precisar de mais equipamento ainda, de mais cursos ainda, de mais tempo de treinamento. Aí você já está no nível para você atender lojista. Agora, você vai ter outra dinâmica de mercado para atender lojista. Você vai ter que ser reconhecido por eles, isso demanda tempo. Você vai ter diversas outras coisas que vão estar interferindo diretamente no seu ritmo de negócio. Provavelmente você vai ter que botar um cara para o básico, para fazer o básico para você, senão você vai perder essa clientela. Então agora vamos aos 3 fatores que a gente já falou aqui sobre o que você precisa ter de matéria pessoal e matéria de visão de mercado para você poder verificar a viabilidade do negócio, se você tem condições de seguir em frente. Então agora nós vamos falar aqui sobre 3 aspectos básicos que qualquer negócio tem que ter para ser considerado viável, tá? Margem, escala e recorrência. Margem de lucro. Por exemplo, você tem um supermercado. Qual é a margem de lucro no pacote de arroz? É 20, 30%. Isso bruto. Se você for parar para calcular, por exemplo, se ele custa 20 reais o pacote de arroz, você ganha 6 reais em cima. Isso com 30%. Só que você vai ter que pagar energia, funcionário, aluguel. Isso tudo é deduzido da tua margem de lucro. Se você for parar para analisar, a tua margem de lucro bruta chega a 18, 15%. Por pacote de arroz. Isso dá 4 reais. E a margem de lucro para você consertar um celular? 60% bruta. Eu, pelo menos, cobro uma margem fixa de 60%. E se 60% ficar abaixo de 80 reais, eu cobro 80 reais. Tá bom para um serviço de 20 minutos, não tá? Muito menos trabalho, não tem mercadoria, não tem logística. Agora, quantas profissões hoje, quantos negócios hoje te dão essa margem bruta? Eu arrisco que quase nenhum. Eu não conheço todos os negócios, mas eu já tive outros negócios. Já tive material de construção também. Já tive mercearia. Já tive material de construção. E conheço donos de outros negócios. A margem, quando é ótima, é 50%. Celular você ganha 60%. E se você for muito craque na tua área, se você for um cara reconhecidamente e for o único, você pode cobrar muito mais.
iPhone a margem é muito maior. Eu não cobro 60% para fazer um iPhone X, eu cobro 100, 150%. Então a margem para você reparar telefones torna o negócio extremamente viável. E a escala? Para quem não sabe, escala é a capacidade de você atingir mais pessoas com o seu produto. No nosso caso, com o serviço de manutenção de celulares. Como eu falei, quase 200 telefones a cada 2 minutos quebram. Só que dessas pessoas, além delas consertarem o telefone com você, elas podem voltar para comprar uma capinha, uma película, um cabo carregador e outras coisas. E também pode deixar o telefone cair e quebrar de novo. Então, você tem uma quantidade de pessoas que você pode atender muito grande. Se você botar 10 lojas e pontos estratégicos, tu vai ter gente querendo consertar telefone nas 10 lojas. É só você trabalhar da forma certa. É só você não fazer só a parte técnica, você também fazer a parte administrativa, resolver o problema do seu cliente, entender a jornada, fazer a parte de venda, entender a parte de venda, entender a parte de captação, entender a parte de relacionamento com o cliente. Se você fizer isso, não tem erro. Vai dar certo o negócio, porque procura tem, e tem muita. E nós temos o terceiro item, que é a recorrência. Todo cliente que vai, volta. Ou ele volta porque o telefone quebrou de novo, ou ele volta para comprar alguma outra coisa. Se ele gostar do seu serviço, ele volta. E o telefone ele tem uma vida útil de 2 anos. Só que para muita gente é 1 ano, para outras é 3 meses. Todo dia alguém deixa o telefone cair na água e não utiliza aquele aparelho, precisa de outro. Ele vai lá na tua loja, vai botar uma capinha, vai botar uma película. Todo dia uma capinha, uma película trinca e a pessoa vai lá todo dia, todo santo dia. Tem semana que eu atendo o mesmo cliente 2 vezes. Então, recorrência não é um problema. Ou seja, em resumo, nós temos margem, escala e recorrência. Essa é a tempestade perfeita para você ter um bom negócio. E a manutenção de celulares tem isso tudo. Se você quiser viver de manutenção de celulares, essa é a hora. Porque é a hora que está bombando e é a hora que o mercado está carente de bons profissionais. Tem muita gente nessa área. Tem concorrência? Tem, mas a galera não sabe o que faz. Ou a maioria não sabe o que faz. E o tempo de retorno do seu investimento? Nós também temos aí a parte do tempo de retorno de investimento. Qual é o tempo de retorno de investimento? Se você investir R$1.000 em ferramenta, em quanto tempo você fazendo aí 10 serviços, você retorna esse investimento? Se você pegar um telefone por dia, em 10 dias. Se você pegar um telefone a cada 2 dias, 20 dias, nem um mês. Qual é o negócio que te dá um retorno de investimento tão rápido igual a esse? Eu chuto que nenhum. Se você for abrir um café e você gastar R$60.000 para abrir um café numa esquina, vamos botar por baixo 60, que é muito mais. Quantos cafés você vai ter que vender para retornar esses 60 mil para você? Cafezinho é R$4 aí quando tá top, quando o preço é alto. Claro que tem lugar que tá 10. Mas o café é R$4. Vamos fazer uma conta? Vamos fazer uma conta. 60 mil dividido por 4. 15 mil cafés. 15 mil cafés. Vamos dividir isso pelo ano? Você vai ter que vender 41 cafés por dia para você poder, em um ano, faturar esse dinheiro. É muito tempo para você poder receber esse dinheiro de volta. E a manutenção de celulares, ela oferece isso para você. Uma outra coisa é o tempo de maturação do negócio. O que é o tempo de maturação do negócio? É quando você começa, fazendo um bom trabalho, é claro, ficar reconhecido na sua área e ter realmente nome. Quando você faz o seu nome na sua área e você já tem uma certa segurança. Porque estabilidade não existe, mas tem como você ter pelo menos uma constância. O tempo de maturação desse negócio também é um dos mais rápidos que eu conheço. Em um ano, se você fazendo um bom trabalho, pelo movimento que ele tem, pelo giro que ele tem, você já está razoavelmente conhecido. Você já está conseguindo estabilizar, já está estabilizado. Então, o tempo de maturação também é muito rápido. Então é o seguinte, se nós temos toda essa tempestade perfeita, o que você está esperando para entrar para esse negócio? Eu vou ficando por aqui. Desejo a todos uma boa sorte, um abraço e até a próxima.